Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. O 10º... Em comemoração a esse marco tão importante, eu decidi fazer um vídeo sobre uma teoria um tanto polêmica, mas que está ganhando muitos adeptos entre os leitores das Crônicas de Gelo e Fogo. Qual é essa teoria polêmica? Que Tyrion Lannister não é filho de Tyrion Lannister. É isso mesmo. Mas não faz nenhum sentido, né, à primeira vista. Acho que quem só vê a série nunca pensou duas vezes sobre o assunto, porque não realmente tem nenhuma pista na série, acho. Eu não acompanho, mas nunca foi mencionado nos fóruns que eu sou membro. Mas nos livros há muitos pequenos detalhes que indicam que há algo estranho em Casterly Rock. E essa coisa estranha é que a paternidade do Tyrion, na verdade, é do último rei da dinastia Targaryen, o Aerys II. Mas como isso aconteceu? Bem, acho que na verdade é melhor eu explicar como é que essa teoria surgiu. Embora haja pistas nos outros livros, mais fortemente no livro 3, A Tormenta das Espadas, e no primeiro livro, um pouco também, A Guerra dos Tronos, é no 5º livro que começou, que na verdade despertou todo o afafá sobre a paternidade do Tyrion. E por quê? Bem, eu não sei se vocês se recordam, mas quando a Daenerys está a caminho do casamento dela e Meereen, ela conversa um pouco com Barristan sobre os pais dela, que ela não conheceu, né? Que o pai morreu no nascimento e a mãe morreu no parto dela. Aí pede para ele falar um pouco dos pais dela. Aí o Barristan fala e eventualmente eles chegam ao assunto polêmico em questão, que é sobre uma paixão da juventude que o príncipe Aerys teve com a prima e futura esposa do Tyrion Lannister, a Joanna. É dito que no banquete de casamento dos dois, o Aerys ele se lamentou em voz alta que o direito da primeira noite do Senhor tivesse sido abolido. E quando os noivos estavam sendo levados para a cama, em Westeros, há essa tradição de os homens despirem a noiva e as mulheres despirem o noivo enquanto os levam para a cama. Enquanto o Aerys estava levando Joanna para a cama, despindo, ele tomou liberdade. Que liberdade seria esse? O Barristan não fala, até porque ele se interrompe antes de revelar, porque ele disse que já falou demais do assunto. Então a gente não fica sabendo. Mas isso já foi o suficiente para despertar um mundo de fofocas em torno da paternidade das 3 crianças Lannister. Então, esses boatos eles se centram em basicamente 3 teorias. Primeiro, que o rei Aerys é pai da Cersei e do Jaime, porque tomou essa liberdade na noite de núpcias da Joanna, ele pode ter tido relações sexuais com ela e sido o pai dos gêmeos. Mas essa teoria não é muito apoiada pela maioria dos fãs, porque, bem, para estuprar a noiva da sua esposa, né, da sua mão, acho que é um nível de loucura, eu e muitos outros achamos que é um nível de loucura que nem o rei louco atingiria. Digo, seria guerra na certa. Há um segundo grupo de teoria, de fãs que apoiam a teoria que, na verdade, todos os 3 Lannisters são filhos do Aerys, que não tem muitos adeptos. E a terceira teoria, que eu vou discutir nesse vídeo de hoje, porque eu acho que é a única coisa que dá tempo, na verdade, porque eu falo demais, é que só o Tyrion, o terceiro filho, é realmente um bastardo do Aerys com a Joanna Lannister. E bem, a boataria começou no lançamento do 5º livro, A Dança dos Dragões, como eu acabei de falar, mas ela ganhou muito fôlego no ano passado, quando foi lançada a enciclopédia sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Sobre o mundo em que se passa a história. E a enciclopédia ela dá maiores detalhes sobre muitos personagens.
dedicando-se especialmente a um capítulo para cada um dos reis Targaryen. No capítulo sobre o Aerys, há alguns parágrafos sobre a suposta relação dele com a Joanna Lannister. Qual é a história? É dito que o Aerys, como eu já falei em vídeos anteriores, ele é bastante mulherengo, ele não se importava em permanecer somente na cama de sua esposa / irmã, a Rhaella, e que durante certo tempo ele teve um relacionamento consensual com a Joanna, e inclusive ela teria cedido a virgindade a ele na noite de coração de seu pai. E depois disso teve um breve reino como sua amante. Até que sua patroa, a rainha Rhaella, dispensou a Joanna das funções de dama de companhia, porque ela não suportava ver o marido transformando suas damas em prostitutas. Bem, mas o autor da enciclopédia, que é escrita como se fosse, sei lá, um livro de história do Tommen, por um dos Maester Lannister, dos Lannister, ele fala que isso é um absurdo, que não deve ser considerado, porque com certeza o Tywin não teria se casado com a Joanna se isso fosse minimamente verdade. Agora, isso é verdade mesmo? Será que o Tywin teria agido assim? Digo, tem muitas coisas que a gente acha que sabe sobre o Tywin que são mentiras rematadas, né? Por exemplo, por muitos capítulos, basicamente a maior parte dos livros que ele aparece, nós achamos que ele odeia prostitutas, porque ele, certa vez, pegou a amante do falecido pai usando as joias de sua mãe, né? Expulsou-a de Castle Rock, obrigou-a a andar nua pela cidade, humilhou-a por completo, enfim. Mas aí, no finalzinho da história do Tywin, a gente descobre que ele é amante da Shai. E, inclusive, ela tá na cama dele vestindo o colar de ouro da mão, né? Então, o Tywin é um hipócrita, né? E um cara bem contraditório. Então, a gente não tem como saber se ele realmente não teria se casado com a Joanna, se ela tinha sido amante de Otto anteriormente. Até porque é dito até nos livros que ele é loucamente apaixonado pela Joanna. O Tywin não é um cara muito de sorrir, mas na noite do casamento dele com a prima, ele sorriu. Isso indica muita coisa. Mas enfim, estou saindo do tempo. O fato é que Joanna sai da corte e vai para Castle Rock para se casar com o primo Tywin. E na noite de núpcias ocorre aquele momento desagradável com a Aerys, seu suposto amante. Mas tudo é esquecido, até que a Joanna volta à corte muitos anos depois, com os gêmeos dela, que ela teve com Tywin, e encontra o rei, o Aerys. E ele publicamente, na frente de toda a corte, a humilha, falando que os peitos dela estão caídos, que ela perdeu todo o charme depois de amamentar os gêmeos. Enfim, uma sensação, uma situação verdadeiramente embaraçadora para a Joanna. Mas, poucos meses depois, em 273, depois da conquista, a Joanna ela morre em Castle Rock depois que ela dá à luz a uma criança deformada, um anãozinho que teoricamente até teria nascido com uma cauda. E assim, mesmo considerando que o Aerys humilhou a Joanna em frente da corte, isso não significa que ele tenha deixado de desejá-la. Na verdade, muito ao contrário. Essa fala parece ser de um amante amargurado depois da rejeição de sua amante. Na minha opinião, claro. Então, isso não impediria que, enquanto a Joanna estava em King's Landing, que ela e o Aerys tivessem tido algum encontro sexual, provavelmente não consensual dessa vez, e que ali a Joanna tivesse engravidado do Tyrion,
no qual ela morreria do parto alguns meses depois. Bem, mas, enfim, quais são as provas que o Tyrion seria o filho do Aerys? A primeira prova é que a própria descrição do Tyrion quanto um bebê já indica características bem comuns aos bastardos Targaryen. Por exemplo, a deformidade. As esposas dos reis, elas tinham muitos bebês deformados. Isso é quando eles sobreviveram, porque muitos eram inclusive abortados ou nasciam mortos. E uma princesa Targaryen em particular, ela teve um bebê natimorto que nasceu com uma cauda, exatamente como é dito que o Tyrion também nasceu. E além disso, o Tyrion, ele tem esses olhos que não são da mesma cor. Um é preto e o outro é mais claro. Agora eu não lembro a cor que é. Acho que é verde, se não me engano. O que é também uma característica bastante comum dos bastardos Targaryen. E mais importante no tocante à descrição física. Ao contrário de seus irmãos, Cersei e Jaime, que têm os cabelos louros dourados, o Tyrion tem madeixas loiras, tão loiras, que parecem brancas, como é dito na descrição dele, feita pelo Jon logo no primeiro capítulo da série. E, bem, sabendo que as características físicas são um meio bastante eficiente, por assim dizer, do George Martin passar informações para os personagens, a genética daquele mundo não é como a nossa. Sim. Então, sabendo disso, essa informação sobre o cabelo do Tyrion logo no início da série pode ser uma dica que ele não é bem quem aparenta. E também há as inclinações pessoais do Tyrion. Pouco depois da descrição física feita pelo Jon, ele e o Tyrion partem rumo à muralha, que o Tyrion quer conhecer. E lá, ele e o Jon têm uma conversa sobre dragões. Que o Tyrion, ele sempre teve uma fascinação mórbida por dragões. Ele costumava sonhar com eles. Quem são os outros personagens que a gente sabe que sonha com dragões? A Daenerys, que é uma conhecida Targaryen. E o próprio Jon, que, segundo R mais L igual a J, também é um Targaryen. Ou, no mínimo, um filho bastardo do rei. E quando ele é criança, o Tyrion, ele cria até um dragão pra si, porque ele fala que até uma criança deformada, feia e rejeitada, pode se sentir, pode olhar o mundo de cima, quando está sentado no dorso de um dragão. Bastante significativo. Porque da mesma forma que o autor usa descrições físicas dos personagens para passar uma mensagem, ele também usa os sonhos para antecipar eventos futuros, né? Bem que eu digo. Enfim, e todas as informações são ditas a nós quando a gente mal conhece quem os Targaryen são, né? Inclusive a descrição, a fala do Tyrion sobre os dragões faz parte de uma história que ele conta sobre os Targaryen. É aí que a gente conhece um pouco mais da família. Mas isso são coisas que podem até ser rejeitadas. Liberdades poéticas do autor para falar que o Tyrion, ele, apesar de ser um Lannister, ele não é como o restante da família. Até a Tormenta das Espadas. Quem te vê pela primeira vez o tamanho da rejeição que o Tywin tem em relação ao Tyrion. Começando logo no início, o patriarca dos Lannister, ele rejeita abertamente o jeito de nascença do filho caçula, né, que o Jaime, ele é um cavaleiro, né, da guarda real, e permite se casar, logo a herança vai passar direto pro Tyrion. O Tywin rejeita isso abertamente, assim. Até fala assim, nunca você vai ter isso. E por quê? Você que matou sua mãe para vir ao mundo é uma criaturinha mal feita, tortuosa, desobediente, desprezível.
uma criaturinha cheia de inveja, luxúria e baixa astúcia. As leis dos homens dão-lhe o direito de usar o meu nome e ostentar as minhas cores, visto que não posso provar que você não é meu filho. Essa é uma ótima dica. Assim, eu sei que o Tywin tem uma tendência a falar essas coisas parecidas, até quando um dos filhos dele não age justamente como ele quer. Quando o Tywin, ele depois de escapar da prisão, ele mata o pai, o Tywin fala que ele não é filho dele. Aí muitas pessoas interpretam isso como uma confirmação decisiva de que o Tyrion não é um Lannister de verdade. Só que o Tywin, ele fala quase exatamente a mesma frase quando Jaime se recusa a sair da guarda real para poder se casar com a Sansa e trazer o norte para os Lannister. Logo, isso não é um argumento tão decisivo assim, embora eu conheça que falar que não há provas que você não é meu filho seja um tanto pesado só para expressar o seu aborrecimento, né? Enfim. Mas ainda há outras coisas que indicam que o Tyrion não é filho do Tywin. A primeira delas, que aparece já em Dança dos Dragões, é a imunidade do Tyrion com a escamados, que é a Griscale, aquela doença que o Jon Conidon e a Shermin Baratheon têm, que é uma doença altamente contagiosa, embora restrita a só algumas regiões do globo, e que as pessoas pegam com o mínimo contato. Por exemplo, o Jon Conidon, ele contraiu só enfiar a mão na água para resgatar o Tyrion, que já caiu lá dentro. E ele contrai a doença e ganha uma sentença de morte. E o Tyrion, que engoliu, segundo suas próprias descrições, praticamente metade do rio, quando quase se afogou, não contrai nada. Tudo indica que ele é imune. Como quem? O Targaryen, que aliás tem uma resistência peculiar a doenças, né? A Daenerys, ela fala que ela, no fim do 5º livro, ela fala que não lembra de nunca ter ficado doente em sua vida. Lembra de ter sono, fome, sede, cansaço, sim, mas doente ela não se lembra. E o Tyrion fala exatamente a mesma coisa. Agora, assim, eu vejo o charme dessa teoria do Tyrion não ser filho do Tywin. Porque, assim, quem realmente resiste à ideia do Tyrion montando num dragão e se vingando dos seus inimigos, né? Eu compreendo. Mas acho que a ideia, ela faz a história do Tyrion com o Tywin perder um pouco do seu charme, né? Assim, porque se o Tyrion não fosse o filho do Tywin, a inimizade, por assim dizer, entre pai e filho seria muito facilmente explicada. Assim, continuaria sendo barbaramente injusto, mas seria mais fácil compreender o ressentimento do Tyrion. Agora, se o Tyrion fosse o único filho verdadeiro do Tywin, que é uma ideia que eu vou defender no próximo vídeo, aliás, tudo ficaria muito mais rico e complexo e um tanto sarcástico, né? Porque o único filho real que o Tyrion conseguiu produzir, aquele homem tão poderoso, né, tão orgulhoso, foi um anão e foi tão alienado pelo pai que acabou se virando contra ele, né? O matou. Enquanto seus gêmeos dourados, na verdade, não são filhos dele. O orgulho da sua vida, o Jaime, aquele que ele queria que herdasse Castle Rock, é só um bastardo do rei. Mas eu vou falar mais disso no próximo vídeo. Como está muito grande, né? Para variar, vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau, gente.